E vamos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, o 100º... 12º, porque agora de repente há assim uma paralisia na cabeça. É o 112, se estiver assim mal, ligue para o 112. Sim, aqui na nossa paróquia de Cascais, onde estamos já na 5ª semana da Quaresma, quando sair este podcast, que é também chamada a Semana da Paixão. Vamos aproximando-nos então também do Tríduo Pascal, para o qual tivemos a preparar durante 40 dias. Tempo intenso, e como se não fosse apenas o tempo litúrgico é intenso, a vida também é sempre cada vez mais intensa, graças a Deus, cheia de coisas boas que o Senhor nos vai dando. Não é verdade, Padre Nuno? Sim, estes últimos dias, como é que foi? Fui a Roma, assim uma coisa pequenininha, foi aqui um grupo das escolas ocorrentes e da Câmara Municipal de Cascais e convidaram-me, assim com muito gosto, também acompanhei-os numa etapa importante. Se quiser, até tiraram umas fotografiazinhas engraçadas para quem está a ver no YouTube ou no Spotify, não que seja assim muito interessante, mas pronto, aquilo foi o quê? Foi um encontro aqui das escolas ocorrentes, que foi o motivo por que o Papa veio visitar Cascais, por altura da Jornada Mundial da Juventude, e pronto, e as escolas cá em Cascais agora são uma instituição, se quisermos, independente, né, ligado diretamente a Roma. Antigamente estávamos ligados às escolas de Barcelona, por isso foi preciso tratar assim dessas coisas assim mais protocolares, mas acima de tudo fomos ver a apresentação do vídeo ou do filme que foi feito por ocasião da visita do Santo Padre cá a Cascais. Não na visita, na lógica de visitar uma vila bonita, das mais bonitas do mundo, mas na lógica dos encontros que houve com as várias instituições, como experiência das escolas, e que culminou com a visita do Santo Padre e com a participação do Santo Padre também nesse trabalho. Por isso foi um filme muito, muito bonito, muito engraçado, sobre o caos, sobre as dificuldades da vida, sobre o cosmos, sobre a nova ordem que Nosso Senhor nos dá, por isso com imagens muito bonitas aqui de Cascais e também de Sintra, e com testemunhos, com exemplos de alguns jovens e jovens há mais tempo que foram passando assim as suas coisas, as suas experiências. Há de estrear depois também, não sabemos bem se será no cinema, que o filme tem 1h10, 1h15, será só por streaming, mas pronto, foi um encontro muito bonito em que o Santo Padre estava muito, muito contente. Foi logo de manhãzinha cedo, foi um encontro mais ou menos inesperado, e estava a tentar ver se via outras fotografias sem ser a minha com o Santo Padre, mas agora não estou a conseguir fazer isso, mas pronto. Tenho de abrir primeiro e depois é que aparece. Porque sim, vai apresentar um filme e vai-nos apresentar também as fotografias oficiais da visita, foi? Mais ou menos. Tu estás a fazer partilha ou não? Ainda não. Posso carregar aqui e começa logo a partilhar. Ainda não partilhes, que eu não estou a conseguir fazer isto. Mas pronto, não dá. Não dá. Então temos de abrir e... Fica só esta fotografia do Santo Padre comigo. Não, está aqui, seguinte, deve dar. Espera aí. Já dá, sim. Este é o grupo, para quem está a ver, de um lado para um lado não, estão todos juntos, da Câmara e das escolas, não é? Éramos 18 pessoas às 7h30 da manhã, entre o encontro com o secretário da congregação, do dicastério para os bispos, ou seja, saíam de lá novos bispos, mas ele não me disse nada, e quase que se tentei para perguntar quando é que tínhamos vistos aqui para Portugal e para Lisboa, mas depois tive vergonha. E depois estávamos também antes do presidente da Seychelles, que ia ter esse encontro com o Santo Padre, por isso lá no meio ele divertiu-se um bocadinho connosco, estes 18, e deu-nos a bênção. Aqui está a fotografia também da bênção, pediu para rezarmos por ele, e ele deu um testemunho muito, muito bonito e sincero e próximo de como a experiência cá em Cascais com os jovens foi muito marcante também para ele nestes dias que nos visitou para a Jornada Mundial da Juventude. Por isso foi bom, animou e fortaleceu também a nossa fé, a nossa comunhão com a Igreja, e é sempre bom termos assim esta proximidade e esta afinidade de uma forma até pessoal com o Santo Padre. Mas não viram o vídeo inteiro lá, pois não? Com o Santo Padre não, apresentámos apenas o guião, por assim dizer. Ele pediu o link para ele poder ver também,
mas o Presidente da Câmara apresentou o projeto do mural, que ele vai ser feito um mural em azulejos replicando a pintura de que ele também participou e que está ali numa das paredes da sede das escolas. Por isso vai ficar depois também visível aqui em Cascais, junto à igreja, e depois também miniaturas, mas grandes também, e visíveis em cada uma das 9 paróquias do município de Cascais, ou da Vigaria de Cascais. Por isso também foi apresentado isso ao Santo Padre, e ele ficou também muito admirado e espantado com a beleza da obra. Bem, onde é que foi este encontro? Estamos aqui numa sala... Este encontro é no edifício lá no Vaticano, da Secretaria de Estado, se quisermos, como é que se chama aquilo? Palácio Apostólico, é assim que se chama, onde está a residência oficial do Santo Padre e onde funciona também a Secretaria de Estado. Por isso foi no meio dos salões. Nós passámos pelaquela chamada Sala Clementina, onde ele tem as audiências com mais pessoas, assim, com as cadeirinhas todas encarnadas, todas bonitinhas. Ele aqui devia ser ao lado do seu escritório. Foi numa sala antes do seu escritório, mas eram salas que já foram usadas por vários papas para estas audiências, porque nós passámos por vários salões, todos esses salões com uma cadeira, mais aqui ou mais acolá, mais assim ou mais assado, mas deviam ser também salas onde os vários papas foram recebendo, iam recebendo as pessoas. Muito bem. É uma fotografia gira esta aqui, não é? Sim, estamos aqui os 18, são da Câmara e do Turismo de Cascais, das escolas lá em Roma e também aqui em Cascais, e depois eu. mas bem. Muito bem. Então foi aqui 2 dias, não é? Sim, aquilo foi uma visita rápida. Fomos na sexta-feira de manhãzinha cedo para chegarmos lá a tempo da apresentação do filme. Depois foi parte de trabalho lá da parte da Câmara e das escolas, com as assinaturas dos protocolos e com essas coisas todas. E depois sábado de manhãzinha cedo tivemos essa surpresa de o Santo Padre arranjou ali um espaço entre as audiências para nos receber. Às 7h30 da manhã. Sim, mais coisa menos coisa. Aquilo ele devia ter audiências de hora a hora, não é? Das 7 às 8, depois às 9, depois às 10. Então nós ficámos ali entalados, entre aspas, não é? Ficámos ali muito bem entre a primeira e a segunda audiência do dia. E pronto, e depois terminámos assim com uma visita. Fomos a visitar os jardins do Vaticano, que são sempre bonitos. É sempre um refrescante ao olhar, e também perceber alguns recantos tão importantes para a vida dos vários papas, lugares por onde eles passeiam e rezam. Ou seja, como é difícil sair daquelas muralhas, também o seu espaço lúdico por excelência. E por isso passámos também pelo mosteiro onde o Papa Bento XVI viveu os últimos anos da sua vida. Também foi bonito, e passámos mesmo lá, como ele já não habita lá, passámos lá mesmo lá pela porta e tudo, numa dos nossos circuitos. Foi bom, foi engraçado também ver como é que parte da cidade do Vaticano está organizada, com os vários serviços, desde o rádio aos comboios, a outras coisas que eu também não sabia. Tem lá uma réplica da Gruta de Lourdes, tem lá uma estátua a simbolizar as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Tem lá muitos jardins com muitas plantas que vêm daqui e da acolá, nomeadamente da Terra Santa, de Israel, com uma oliveira enorme, espetacular. Por isso foi um tempo bem passado. E pronto, e depois foi só darmos assim as últimas voltas por Roma, comer um geladinho e coisas parecidas, e chegar cá sábado à noite, pronto para, de uma forma refrescante, celebrarmos o domingo, o dia do Senhor. Maravilha. E por aqui, isto não ruiu, não foi tudo tranquilo? Estou a tentar pensar o que é que foi sexta-feira, que estes dias, como são tão intensos, uma pessoa até perde a memória e não se lembra o que é que aconteceu no dia antes e no dia anterior. Mas sexta-feira foi um dia em que tivemos... o que é que tivemos sexta-feira? Tivemos uma noite de oração com a comunidade inglesa na Kairos, portanto com pais da escola e com também membros da comunidade inglesa. Foi uma noite engraçada em que começámos pronto, assim, com um pequeno convívio, petiscou-se qualquer coisa e depois rezou-se em conjunto. Depois, sábado tivemos as coisas habituais. Tivemos a graça de vir cá o nosso bispo emérito, Dom Manuel Clemente, que veio cá celebrar um batismo. Foi. Patrão fora. Estou a brincar. E... Que bom, ele está bem, está com saúde.
Está com uma agenda cheíssima, que nem mesmo naquele dia ia presidir uma vigília da misericórdia em Mafra, se eu não me engano. Em Mafra, acho que era em Mafra ou em Alcobaça, se calhar era Alcobaça, no mais longe. É mais longe. Depois foi uma iniciativa da Diocese de fazer assim em 3 sítios vigílias da misericórdia. Foi na Igreja da Estrela, foi em Mafra e foi em Alcobaça, se não me engano, para tornar o sacramento da confissão mais acessível e no fundo adorarmos juntos o Senhor, também preparando para a Páscoa, que é a mesma ideia do que fizemos nas 24 horas para o Senhor que o Santo Padre nos propôs. Mas pronto, aqui em Lisboa então focou-se mais nesta celebração e pronto, mas ele estava assim, estava bem, celebrou o batismo, sendo uma família que já conhecia cá há muito tempo e pronto, claro que estive lá a assisti-lo para também quando vem a casa, não é, do nosso antigo bispo, e o bispo que me ordenou e foi reitor do seminário do Padre Nuno e foi mais não sei o quê e não sei o que mais de quase toda a gente que está cá na Diocese. Pronto, é sempre uma alegria tê-lo cá, sempre bem disposto. E de resto, batismos, de resto, missa, claro. É engraçado, eu acho que posso dizer aqui porque não dá para identificar as pessoas, mas é engraçado que eu já partilhei, acho eu, por acaso não sei se partilhei aqui no podcast, mas quando eu estava no seminário, eu tive 2 anos em que um ano não tinha muitas cadeiras a fazer, a faculdade estava quase a acabar, e então fui estudar língua gestual, porque os padres pediram para eu pensar o que é que poderia ser complementar à formação, e eu pensei, olha, começar um curso novo quando tenho só um ano não chega, não é? Ou tirar umas cadeiras assim só para aprofundar coisas, boa, eu gosto imenso, mas uma coisa que fica é uma língua. Então fui estudar a língua gestual, que é a língua que falam os surdos, língua gestual portuguesa, e pensei, pronto, olha, ao menos no futuro dá para estar acessível ou poder servir a quem não conseguir falar ou não conseguir ouvir, pronto. E até há um mês atrás isso não serviu para nada. Ou seja, porque de facto uma pessoa se não pratica uma língua vai esquecendo. Mas há um mês atrás apareceu cá um casal que vai se casar cá em julho e pronto, precisávamos separar para o casamento. E todos os amigos deles são surdos, a mulher fala um bocadinho falar tipo assim audível, não é? Além de falar de língua gestual, o marido não ouve nada, portanto com ele tem de ser mesmo com a língua gestual. Então nesse sábado tivemos o primeiro encontro de preparação que vou tendo com eles pronto, para o casamento, que eles depois vão fazer o CPM também, num CPM vão levar um tradutor, mas que ainda assim, pronto, finalmente passado 4 anos cruzei-me com alguém que precisava daquilo para o qual eu tinha estudado no seminário, mas que na verdade também não era suficiente, porque é muito complexo e uma pessoa tem de praticar. E, portanto também tive esse mini curso de CPM com eles. Missa, fomos também ao bairro aqui Marchal Carmona, onde temos agora um convívio juntamente com os vicentinos de 2 em 2 semanas. Foi um convívio engraçado aqui com os jovens da paróquia e também com quem se quiser juntar. Portanto, se quiserem, basta aparecer sábados depois da missa, seguimos para o bairro, para a sede das vicentinas, onde fazemos esse convívio com jogos, com músicas e depois rezamos também um bocadinho e com sopa, portanto com qualquer coisa para encher a barriga. E domingo foi domingo, que é sempre o dia do Senhor, que é sempre uma alegria. E pronto, e cá estamos. Boa. Então, o que é que hoje vamos falar? Se calhar hoje, isto aqui, como andámos sempre assim meio trocados com convidados e não convidados, e semanas de gravações e não gravações, então hoje supostamente sou eu a dirigir aqui a nossa conversa. Nós estamos na última semana da Quaresma, se não contarmos com a Semana Santa, que já tem um tom muito, muito diferente. Então, e estamos a gravar no dia de São José, dia de festa, dia de solenidade. Não é? Então, se calhar hoje, assim, o Padre Mento traz-nos aqui o final das catequeses que o Papa está a fazer sobre os vícios. Depois da Páscoa há de voltar e com certeza fará sobre as virtudes, e nós também vamos se calhar continuar a acompanhar estas catequeses, mesmo que não seja na sua íntegra. Sim, ele já começou a falar das virtudes, agora já foi na quarta-feira passada, já falou de virtudes. Sim.
Portanto, agora amanhã também é capaz de já continuar a falar. Mas pronto, mas ao menos nós fechamos antes da Páscoa, o quarto dos vícios. E pronto, e depois se não, também é muito fácil, então é uma maneira também de mostrar que o Santo Padre nos vai ensinando tantas coisas cada semana, nas audiências de quarta-feira, que nós temos um acesso privilegiado e diretíssimo, não é? Em primeira mão, ouvirmos e lermos as suas palavras. Depois, há aqui sempre muito interesse em conhecermos as histórias e as tradições daquilo que vamos vivendo. Então, no tempo da Quaresma, todas as sextas-feiras, e também já a apontar para a Sexta-feira Santa, temos esta oração tão bonita e poderosa e simples, que é a Via Sacra. E pronto, e o Padre Mendo perguntou, mas não com este palavreado, mas por carga d'água que a gente faz a Via Sacra, de onde é que isto começou, como é que foi celebrado, quem é que inventou isto, porque é que são 14 estações e não são outras que tais. Então vamos ouvir um bocadinho o Padre Mendo a comentar um bocadinho a história, assim, de uma forma muito simples, muito fácil, desta Via Sacra. E depois terminamos, já que estamos no dia de São José, e o Seminário de Caparide é aqui na nossa vigararia, falámos um bocadinho também sobre o que é este Seminário de Caparide, e o que é que faz, qual é que é a sua missão e o seu papel na formação dos sacerdotes. Achas bem? Vamos a isso. Então, ia dizer primeira virtude, mas não. Primeiro vício, este sétimo vício, não é? Na verdade são dois logo de uma vez. Que os primeiros é a inveja e a vanglória. Exatamente. Então, a nona catequese sobre os vícios do Santo Padre. Então o que é que o Santo Padre falou sobre estes dois vícios? Então, ele falou sobre inveja e vanglória em conjunto, porque diz que são vícios irmãos, ou são duas irmãs que uma acaba por trazer a outra. Sim. Começa por falar da inveja, apresentando-nos uma imagem antiquíssima da Sagrada Escritura, ou uma história real, não é, da Sagrada Escritura, que nos fala de como é que isto aqui se acaba por revelar, que é a história de Caim e de Abel. Que, na verdade, o que aconteceu a Caim foi deixar vir a inveja ao coração, que deixou-se levar, então não era capaz de suportar a felicidade do irmão que tinha, no fundo, agradado a Deus, e ele não. E isso o levou ao ódio, porque não controlou a inveja, e o ódio levou depois ao assassínio do seu irmão Abel. Esta é a base, assim, a história básica para nos falar da inveja, e que depois o Santo Padre, em uma página, como são estas catequeses assim muito objetivas, vai-nos dando tanta riqueza de pequeninas manifestações e também depois do remédio para este vício da inveja, que nos ajuda bastante. Uma ideia que ele diz é que na base da inveja está uma relação de ódio e amor para com outra pessoa. Porque, por um lado, ter inveja é uma pessoa querer mal ao outro, não é? Ou pelo seu sucesso, ou porque vemos qualquer coisa de bom nele e não queremos que ele tenha isso, portanto, acabamos por ter esse ódio por um lado, mas secretamente, ainda que não o digamos, acaba por haver um amor de desejarmos ser como ele. Portanto, é esta relação de ódio-amor na base que leva depois à inveja. E, portanto, este aqui é um bocadinho a origem que nos leva depois à inveja. Mas ele vai ainda mais longe, não olhando apenas para esta base de onde vem, e diz que, na verdade, o que se formos assim olhar para isto assim com alguma frieza, isto aqui leva-nos também a revelar que nós, na verdade, quando nos deixamos levar por isto, estamos a revelar que temos uma falsa ideia de Deus. Isto porquê? Porque estamos a dizer com a nossa vida que não aceitamos que a matemática de Deus, entre aspas, não é, seja diferente da nossa. Ou seja, de acordo com o meu parecer, isto aqui não devia ser assim porque qualquer coisa. Portanto, acabávamos nós por ser o juiz, acabávamos nós por ser Deus, e pronto, e no fundo nós é que queríamos fazer as coisas à nossa maneira, e daí desejarmos o mal àquela pessoa porque achamos que ela não merece. Estamos a fazer o papel de Deus, não é? Mas ele vai até à base das bases que diz esta, que é quando estamos a ser invejosos, na verdade temos de ir à raiz, que se calhar não estamos a ver as coisas com clareza, não estamos a ver Deus como Deus, que dá as suas graças também como quer, e para edificar e para salvar, não é? Que tantas vezes o bem do outro é para o nosso bem e nós não o reconhecemos. Agora estou eu a dizer, não está a dizer o Santo Padre, mas que no fundo pode ser isso, é nós não estarmos resolvidos com Deus, acharmos que a sua matemática não é melhor do que a nossa, ou acharmos que a forma como ele distribuiu graças diferentes não é justa, não é? Pode ser muita coisa aqui
de origem que o Santo Padre acaba por pôr assim também a nu. Dá-nos também o remédio para este vício da inveja, que é sempre a caridade, não é? Cita aqui a carta aos Romanos: amai-vos uns aos outros com afeto fraterno, concorrendo na estima recíproca. Este é o remédio para a inveja. Portanto, para corrigir a inveja, caridade, 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 amar o outro e pronto. Concorrer um com o outro. Isso é uma das expressões engraçadas, uma das leituras que às vezes se usa nos casamentos, não é? A única concorrência que deve haver num casamento é ver quem é que ama mais. Quem é que ama melhor. Sim. Depois ele diz, falando agora depois do outro vício, que é irmão ou irmã aqui da inveja, que é a vanglória. Diz que está de mãos dadas com a inveja porque, na verdade, aquilo que acaba por revelar as duas é que nós é que somos o centro do mundo. Portanto, se é injusto aquilo que o outro faz e, portanto, tenho inveja, ou se olho para mim e tenho uma autoestima inflada e sem fundamento, que diz-nos que é o que o Santo Padre acaba por definir como a vanglória, portanto, uma autoestima inflada e sem fundamento, acaba por ser eu é que sou a referência, eu é que sou o Deus no meio disto tudo. E depois dá assim algumas manifestações concretas deste vício da vanglória. Diz que o orgulhoso, que isto depois deve ser das traduções que acabam por usar várias palavras para o mesmo, mas pronto, o orgulhoso possui um eu despropositado, não tem empatia e não se dá conta que há outras pessoas no mundo para além dele. As suas relações são sempre instrumentais, determinadas pelo predomínio sobre o outro. Depois, indo mais para a frente, que acha que os seus sucessos devem ser sempre exibidos a todos, portanto quer, no fundo, vangloriar-se do que faz, e é um perene mendigo de atenção. Está sempre à procura de atenção. E quando não é reconhecido como tal, zanga-se ferozmente. Portanto, são várias manifestações de quando nós estamos a deixar a vanglória assumir a nossa vida. Mas é muito engraçado que depois podemos pensar, há bocado falámos da inveja e da sua cura, da caridade. A cura do vaidoso ou de quem cai na vanglória, não há assim muitas curas receitadas pelos mestres espirituais. Não sei se lembra que quando foi o último episódio falámos e já vamos falar outra vez quando falámos depois da soberba. O Evrágio. Sim, o Evrágio agora não lembro do nome, já lá vamos outra vez. Mas aqui não há grandes receitas. E porquê? Porque acaba essencialmente, diz assim, para curar o vaidoso, os mestres espirituais não sugerem muitos remédios. Porque afinal de contas, o mal da vaidade tem o seu remédio em si mesmo. Os elogios que o vaidoso esperava receber do mundo, depressa se voltarão contra ele. Ou seja, vamos ver como tudo cai como um castelo de cartas quando vem a primeira queda, quando vem o primeiro pecado que vem. Olha, aquilo tudo que tu achavas que eras, pronto, tudo caiu sobre terra. Não valeu nada, vangloriaste, tu estás à espera de atenção, porque na verdade, olha, se calhar és igual aos outros, não é? E pronto, e diz assim, pronto, quantas pessoas iludidas por uma falsa imagem de si próprias caíram depois em pecados de que rapidamente se envergonhariam. Mas pronto, portanto, isto sobre a vanglória. Sim, depois até diz que, citando São Paulo, não é? É nas minhas fraquezas, não é, que me glorio, porque na minha fraqueza se revela o poder de Deus. Por isso, a cura é a reconhecer com humildade que nós não somos nada, mas Deus, sendo tudo, opera em nós e opera para nós grandes maravilhas, grandes graças. Por isso, a cura não é só a humilhação, a humildade, mas é reconhecer nessa nossa fragilidade o poder e a graça de Deus, que faz muito mais em nós do que aquilo que achávamos nós ser capazes, ou ter a vanglória, ou ter a ilusão que éramos nós. Sim. Ou como também cita aqui o Santo Padre, falando de São Paulo, não é? Que basta-te a minha graça porque a força se manifesta plenamente na fraqueza. Basta a graça de Deus e reconhecendo que tudo vem aí da graça de Deus, lá está a humildade, não é? Daí é que vem depois a verdade daquilo que nós somos e a vanglória vai-se dissolvendo. Além da humilhação. Portanto, a humilhação é o remédio, ou se quisermos assim, a cura drástica para este mal. Sim. Sim, aqui, pronto, tu disseste, basicamente sublinhaste quase cada um dos parágrafos da catequese do Santo Padre, mas fez-me lembrar assim só duas
só duas imagens. Uma é em relação à inveja, a diferença entre, se quisermos, a inveja e o ciúme, não é? O ciúme é nós desejarmos, se calhar, ser como os outros, ou ter o que os outros têm, não é? E isso, se bem usado, pode ser uma coisa inspiradora. Ou seja, nós podemos ter uns santos ciúmes dos santos, por exemplo, não é? E aquilo que eles viveram também nós queremos viver e sabemos qual é que é o caminho para isso. E eles serem para nós exemplo, e estímulo e possibilidade, também vivemos esse grau de santidade. A inveja é nós, aparentemente querendo também ser ou ter o que os outros têm, isso ter como consequência desejar o mal dos outros, desejar que os outros não sejam, desejar que os outros não tenham. E isso é muito mau, porque em vez de crescermos no caminho do bem, queremos é que todos sejam, na prática, sejam maus ou sejam piores do que eu. Sim. E em relação à vaidade ou à vanglória, e de nós acharmos que devemos ser ou que somos o centro do mundo, e trabalharmos isso, trabalharmos tudo para termos atenção, trabalharmos a nossa imagem de acordo com o que os outros esperam de nós, dizermos as palavras com grande ênfase daquilo que toda a gente quer ouvir e repetir, deixarmos-nos iludir, não é, por uma imagem vã nossa, não é? E depois na prática somos votados ao esquecimento quando vem outro. Quando vem outro, ou quando nós, como tu disseste há bocadinho citando o Santo Padre, afinal não somos assim tão bons ou assim tão únicos, não é? E lembrei-me, eu até acho que era de uma catequese do Papa Bento XVI, ou o Cardeal Ratzinger, já não sei, mas usava o exemplo dos santos, não é? Os santos quiseram sempre na sua vida a periferia aos olhos humanos, não é? Como é óbvio, o núcleo que é sempre Deus e a comunhão com Deus, mas aos olhos humanos procuraram sempre o esquecimento, ou entrando num mosteiro, ou indo para os bairros de lata, ou indo para os sítios mais escondidos do mundo, onde não havia nada, nem ninguém, e o que é certo é que esse caminho para a periferia os levou ao centro, e por isso ainda hoje nós, por exemplo, hoje, dia de São José, é certo que São José pertencia à Sagrada Família, estava na casa em Nazaré onde cresceu Jesus, né? onde Maria também cresceu com Jesus na sua maternidade, mas em termos de evangelho, São José não aparece, ou seja, nunca quis aparecer, nunca quis ser a pessoa mais importante da Sagrada Família, antes pelo contrário, mesmo desempenhando humanamente esse papel de ser o pai de família. Mas o facto de viver, se quisermos, no esquecimento humano, fez com que nunca mais em Deus nós o esquecêssemos e continuássemos a ver nele um exemplo, um modelo de obediência, de fidelidade, de silêncio, né, e de trabalho, e tanto mais que ele é. Por isso, o santo, o caminho saudável, o caminho da vida, não procura o centro das atenções que é passageiro e que é efêmero, mas procura o centro do coração de Deus, que é o amor, e para isso faz esquecer de si mesmo. E é esse caminho de humildade e de esquecimento que depois pode levar a um verdadeiro centro, né, no coração e na atenção de todos, para lá da sua vida aqui terrena. Uhum. E pronto, então, e qual é que é o último vício que o Santo Padre nos propõe refletir? Sim, hoje o último que ele nos propõe é olharmos para a soberba. Soberba. Ele dizia que os gregos antigos definiam-na como um vocábulo que poderia ser traduzido como esplendor excessivo. Uhum. E depois dá assim algumas caracterizações da soberba, como autoexaltação, presunção, vaidade. Portanto, isto vemos que os vícios estão todos mais ou menos relacionados também, não é? E vemos que quando falámos da vanglória também falava um pouco disso. Mas diz assim, vou fazer alguns sublinhados. O soberbo é quem se julga muito mais do que é na realidade. Quem anseia por ser reconhecido como maior do que os outros, quer ver sempre reconhecidos os seus próprios méritos e despreza os outros, considerando-os inferiores. Vemos que está, de facto, muito próximo da vanglória, como vimos há pouco. Mas depois o Papa faz aqui uma certa escada de como é que acabamos por chegar à soberba, que muitas vezes não é logo assim um vício que ataca de repente, não é? Diz que há uma certa ordem, ou uma certa sequência dos males que vão nos afetando. Ele diz assim, começa-se pelos pecados mais rudes, como a gula, para depois chegar aos monstros mais inquietantes. Todos os vícios, a soberba é a grande rainha. Ou seja, começa com qualquer coisinha, depois vai pegando,
E a soberba é, se quiserem, a coroação de todos estes vícios. E porque o que é a soberba? O Papa lembra-nos que é o pecado radical, a pretensão absurda de ser como Deus. Que se olharmos, por exemplo, para o Gênesis, para Adão e Eva, o pecado primeiro, não é o pecado original, é um pecado de soberba. Eu quero ser como Deus, não é? Portanto, eu é que sei, eu é que tenho os critérios e, portanto, não vale a pena eu ouvir mais ninguém, porque eu é que sei como é que as coisas são. Efeitos deste pecado: arruína as relações humanas, envenena este sentimento de fraternidade entre todos, porque se cada um é o seu Deus, então cada um está na sua ilha e não pode aprender nem crescer nada com o outro, nem se relacionar com o outro, porque eu é que sou o Deus. Mais alguns sublinhados aqui do texto. O soberbo tem a cerviz dura, ou seja, um pescoço rígido que não se dobra, portanto, que não se dobra perante ninguém, não é? É um homem que julga facilmente e com desdém, portanto, está sempre a emitir sentenças irrevogáveis contra os outros e parece que os outros são sempre irremediavelmente inábeis e incapazes. O Papa lembra-nos, no entanto, que um dos preceitos morais que Jesus nos deu, assim de uma forma muito intransigente, foi que nós não devemos julgar. E isso aí é o que o soberbo acaba por cair de uma forma grande, porque se ele é o Deus, ele julga tudo de acordo então com os seus critérios e está sempre a olhar com um olhar de juízo perante os outros. Portanto, diz ainda o Papa, reage de modo exagerado, como se alguém tivesse ofendido a sua majestade, fica furioso, grita, interrompe relações com os outros de maneira ressentida. E podemos nos perguntar agora, está bem, e qual é que é o remédio para a soberba? O Papa diz que há pouco a fazer com uma pessoa doente de soberba. Se não quer ouvir, se é impossível falar com ela, se já sabe tudo, não se vai deixar corrigir, porque afinal, pronto, se ela sabe, ela tem também os seus remédios. Diz apenas que é preciso ter paciência, porque eventualmente também um dia, tal como acontecia com a inveja, o seu edifício acabará por desabar. Inveja? Não, desculpe, com a vanglória. Vanglória. Sim. Depois cita aqui um provérbio italiano que é: a soberba vai a cavalo e volta a pé. Ou seja, cai do cavalo a meio e depois uma pessoa volta no fundo ao nível da terra, no fundo volta humilde quando acaba por deixar-se desabar e sai das suas alturas. E diz que em breve fará a experiência de ser como os outros, também ele assustado perante a morte que não imaginava ser tão próxima. E portanto, a salvação passa pela humildade, não é? Descer do cavalo e estar ao nível dos outros. E bem, este aqui era assim o último dos vícios e que de facto tantas vezes, quando se apodera, é muito difícil lidar com este tipo de vícios, porque imaginemos até, e às vezes até pode ser uma santa soberba não é uma palavra certa, mas uma soberba, imaginemos que alguém de facto quer muito aproximar-se de Deus e que tem pecados na sua vida e que mas já tem na sua cabeça estabelecido qual é que é o caminho para chegar até à santidade, não é? Aquilo é que sabe. Eu não consigo, eu tenho de ser mais assim, tenho de ser não sei o quê, e às vezes temos estas certezas todas no coração, não somos capazes de ouvir o outro, que se calhar nos está a dizer qualquer coisa que nos parece soft, ou que parece demasiado simplista, mas quando na verdade se ouvíssemos, se calhar podia-nos ajudar a crescer muito na vida espiritual. Portanto, mesmo quando estamos com um percurso sério de seguimento de Jesus, temos de ter atenção que isto seja o Padre Mendo a dizer, não está aqui na catequese, mas pode ser que venha uma soberba com critérios de que eu é que sei qual é que é o caminho certo, portanto não preciso de ouvir os outros, o outro não tem nada a acrescentar para mim. No fundo, olha, eu sei melhor do que tu, portanto não tenho nada a aprender. Sim, mas há uma coisa parecida que está aqui na catequese, quando o Santo Padre usou o exemplo de São Pedro. Quando Jesus anuncia que vai morrer e vai padecer na cruz, e que todos o hão de abandonar, São Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu não o farei. Por isso está a dizer uma coisa que é justa, que é boa, que é lícita, não é? Que é normal, mas de facto aconteceu esse abandono, e não só esse abandono, mas a negação 3 vezes, ainda nessa mesma noite, antes do galo cantar. Por isso está um bocadinho aqui este desejo de querer agradar a Deus, este desejo de querer ser fiel,
e de não aceitar este caminho de humildade em que há a primazia da graça de Deus que supera as nossas infidelidades. Uhum. Mas sim, esta catequese, a última aqui sobre os vícios, eu diria apenas no final, existe um parágrafozinho que é assim um bocadinho a síntese da catequese, e a última linha é: por isso, no convívio com uma pessoa soberba, requer-se muita paciência, esperando que encontre na humildade o remédio que a cura. Por isso gostei muito também desta expressão de que diante de uma pessoa soberba às vezes é preciso mesmo só essa paciência, esperando que o balão se vá esvaziando, né? Mas este vício da soberba pode levar, e a frase anterior pode levar a um envenenamento da fraternidade e a uma deterioração das relações. E é verdade, ou seja, todos nós sabemos, ou porque já tivemos mais soberba, ou porque lidamos com pessoas que também passam por essas situações, onde de facto, quando as pessoas se acham tudo e mais alguma coisa, o suprassumo da possibilidade e do conhecimento e tudo, é impossível de relacionarmos com eles, é impossível também nós criarmos pontes e termos também humildade de aprender com os outros. Por isso, atenção a este vício, né, tão mau, não é? Tão destruidor das relações humanas e também da nossa relação com o próprio Deus. Muito bem, então acabamos com os vícios, pode ser? A próxima vamos às virtudes, quando exatamente, depois na Páscoa, se Deus quiser, se calhar voltamos para as virtudes. Então agora, segunda parte, vamos falar um bocadinho sobre a Via Sacra, não é? Sim, nós tivemos uma catequese no domingo passado aqui para os adultos e também para o GIP, para onde falámos do Tríduo Pascal, e é normal no Tríduo Pascal, assim, o que fica na memória das pessoas tantas vezes é a Via Sacra, que não faz parte do Tríduo Pascal, não é? Sim. Havia uma imagem que o Padre Nuno usava que era, olha, se quiserem, o Tríduo Pascal é o filé mignon, portanto aquilo que interessa da celebração, portanto é a forma de nós celebrarmos melhor. E se temos de optar por fazer qualquer coisa, porque estamos a trabalhar a qualquer coisa, então optar pelas celebrações do Tríduo Pascal, em que aí estamos a celebrar o mesmo. Mas existem depois devoções que se desenvolveram com a história à volta disto, como é o caso da Via Sacra. E é engraçado ver que a Via Sacra é algo que as pessoas têm muito na memória. A Via Sacra, especificamente da Sexta-feira Santa, que fazemos aqui em Cascais, no Estoril, em São João, onde à noite de Sexta-feira Santa, que é sempre um cenário espetacular porque está sempre lua cheia, porque Páscoa é marcada de acordo com a lua, e vamos no Pardão, portanto também tem um cenário espetacular também. Mas então, o que é isto da Via Sacra? Portanto, é uma devoção, não faz parte do Tríduo Pascal, não é uma celebração litúrgica propriamente dita, mas pensei, olha, pode ser engraçado irmos ver como é que isto aqui se desenvolveu ao longo da história. Pois as coisas também têm assim a sua origem orgânica que se foi desenvolvendo com o tempo, e assim podê-la rezar melhor. Ou pelo menos, quer dizer, vão ver que não são assim tantas coisas que nos vão ajudar a rezar melhor, é mais uma curiosidade histórica de como é que chegámos até onde nós temos hoje a Via Sacra. Então, para começar, o que é a Via Sacra? A Via Sacra é uma meditação nos passos da paixão de Jesus, até que ele chegou ao Calvário e entregou a vida por nós. Agora nós rezamos-la em 14 estações e, digamos assim, ficou codificada ao longo destes 20 séculos de história da Igreja em 14 estações, que vou só enumerá-las. As pessoas penso que conhecem, que já está assim mais ou menos sabido, as tradicionais, digamos. Depois há outras variações que se podem fazer, não é? Estamos no âmbito das devoções, não propriamente de qualquer coisa oficial e universal para todos. Mas aquelas que são tradicionais e que também depois houve vários papas que lhe deram indulgências específicas, passam por 14, que são: primeira, Jesus é condenado à morte; segunda, Jesus é carregado com a cruz; terceira, a primeira queda de Jesus; quarta estação, Jesus encontra a sua mãe; quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz; sexta estação, a Verónica limpa o rosto de Jesus; sétima, a segunda queda de Jesus; oitava, Jesus encontra as santas mulheres, as mulheres de Jerusalém; nona, a terceira queda;
10ª, Jesus é despojado das suas vestes. 11ª, a crucifixão de Jesus. 12ª, a morte de Jesus. 13ª, o corpo de Jesus é tirado da cruz e colocado nos braços de Nossa Senhora. E 14ª, Jesus é colocado no sepulcro. Esta é, digamos assim, o formato tradicional da Via Sacra, portanto 14 estações e que tem estes pontos. Hão de ver que de vez em quando, mesmo aqui na igreja, rezamos outras que são, por exemplo, uma Via Sacra bíblica. Pega no texto bíblico e, em vez de seguir esta tradicional, que tem algumas estações que não estão na Sagrada Escritura, segue, no fundo, a Bíblia, assim, divide 14 estações aí, não há problema nenhum. Portanto, estamos a meditar na paixão de Jesus. Essa é a essência daquilo que é a Via Sacra. Então, mas desde quando é que se faz a Via Sacra? Esta seria, se calhar, a segunda pergunta. Bom, o início vem de um desejo antigo dos cristãos de visitarem e de verem os sítios por onde Jesus passou, em Jerusalém, onde foi a paixão de Jesus. E, portanto, já desde o início havia peregrinações a Jerusalém para ver os sítios onde o nosso Salvador viveu. Viveu, entregou a vida, morreu. E essa, se quiserem, assim, é a origem de tudo. Eu quero imitar o que Jesus fez, eu quero estar onde Jesus esteve. E há até uma tradição antiga que dizia que Nossa Senhora, já agora só um parênteses, tudo isto aqui que eu estou aqui a partilhar vem de um artigo de uma enciclopédia católica, já um bocadinho antiga, mas que podem depois ver online, que pomos o link na descrição, que a tradição antiga diz que Nossa Senhora, depois de Jesus subir aos céus, também ia em Jerusalém aos sítios onde Jesus tinha passado. Portanto, a própria Nossa Senhora, isto é uma tradição antiga que se diz com T pequenino, portanto não é uma tradição assim daquelas que temos de acreditar, mas que foi passando assim de geração em geração, que Nossa Senhora ia visitar então os lugares onde Jesus sofreu a sua paixão. O que é um facto é que poucos séculos depois de Nossa Senhora, São Jerónimo, depois nos seus escritos, relatava que havia muitos peregrinos que iam a Jerusalém e faziam esta via dolorosa. Portanto, iam passando por esses mesmos lugares que se dizia que Nossa Senhora também passava, percorrendo o caminho da paixão de Jesus. No entanto, apesar de se passar por estes lugares, não eram exatamente as mesmas estações que nós temos hoje. Sim. Não temos assim muitos relatos de que estações é que eram essas nos primeiros séculos, mas no século XIV, por exemplo, revela-nos que fazia-se um caminho, uma via sacra, uma via dolorosa, que depois tem vários nomes, né? Via sacra, via crucis, via dolorosa, é tudo nomes para a mesma coisa, que a via sacra. Mas fazia-se, curiosamente, há relatos de se fazer, começar no Calvário, ir até ao palácio de Pôncio Pilatos. Portanto, começavam desde a cruz e depois iam ao contrário. Pouco tempo depois, já havia um relato a fazer-se exatamente ao contrário. Portanto, a começar do palácio de Pilatos, depois a ir até à cruz. Isto tudo em Jerusalém. Mas, quando é que isto aqui saiu de Jerusalém? Começou também cedo. No século V, em Bolonha, havia um santo que era o santo, como é que está aqui o nome? Petrónio, que era bispo de Bolonha, que quis representar esses sítios santos de Jerusalém na sua diocese. Então fez pequeninas capelinhas onde cada uma das estações, que não havia propriamente aqui ainda estações, mas ele pôs umas capelas que serviam de estações, mas portanto não havia como nós dizemos agora, primeira estação, segunda estação, terceira estação, não. Ele fez capelinhas a imitar o que havia em Jerusalém, portanto os sítios santos de Jerusalém. E se quiserem, neste século V foi assim a origem de onde começou esta questão das estações, propriamente dito, e sem estar ligado diretamente a Jerusalém, daquilo que se sabe, pelo menos assim, com alguns dados históricos. Portanto, saiu de Jerusalém com estas estações, mas, no entanto, não eram 14 estações como temos agora. Por exemplo, havia alguns sítios, depois, não é, ao longo da história, em que se faziam apenas 7 estações. E 7 estações porquê? Porque havia uma tradição antiga também com um T pequenino, em que Jesus tinha caído 7 vezes no seu caminho até à cruz. Então nós pensamos,
Agora temos as 14 estações, só contemplamos 3 quedas, não é? 3 quedas de Jesus. Então quais é que eram as 7 quedas de Jesus que levavam às 7 estações? Havia outras 4... Se calhar era mais do que quedas, seriam paragens de Jesus, mas pronto. Não, aqui no artigo diz mesmo que era quedas. Portanto, as 7 quedas de Jesus concretamente, que era o quê? Que era quando encontrou Nossa Senhora, que segundo conta, depois a tradição também diz que caiu no chão e depois viu Nossa Senhora. Quando encontrou Simão de Cirene, também foi uma queda e até faz um certo sentido, se foram buscar Simão de Cirene era porque não estava a conseguir que Jesus continuasse o caminho. Quando encontrou a Verónica, também conta que se caiu por terra. E depois quando encontrou as mulheres de Jerusalém, também era outra das quedas que levavam estas 7 quedas. Na prática é a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona estação. Como? São 7 estações seguidas das 14 da Via Sacra. Começa na terceira, que é a primeira queda, e acaba na nona, que é a terceira queda. É a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. São 7 estações, exatamente. Não é? 7, pois, exatamente. E pronto. E esse era assim um bocadinho o caminho. Sendo que depois isto começou-se a tornar mais concreto e mais parecido com aquilo que nós temos nos dias de hoje. Pois, mas é engraçado que, por exemplo, quando se faziam estas 7 estações, ou isto em alguns sítios, noutros sítios faziam-se mais, portanto lá está, era meditar a paixão, é sempre o centro. Sim. Mas houve até alguns beatos, acho que não eram santos, que foram precisamente à Terra Santa para medir as distâncias entre cada uma das estações, porque queriam fazer igual. Portanto, queriam fazer igual ao que era Jerusalém, mesmo no que dizia respeito às distâncias entre elas. Portanto, houve 2 pessoas que foram fazer, que, bem, agora não encontro aqui os nomes, e não era o beato. O beato era quem estava, quem era o custódio da Terra Santa na altura, um padre, era um franciscano. Mas apesar de 2 pessoas terem de medir as mesmas distâncias, depois as 2 vias sacras ficaram muito diferentes em distância, portanto não foi assim tão certinho como se achava. Mas depois, ao longo dos séculos, no século XV já havia 14 estações, por exemplo. Já se usavam as 14 em alguns sítios, mas que tinha algumas paragens diferentes, não eram exatamente as mesmas que as nossas. Curiosidades, por exemplo, nestas 14 estações no século XV, havia algumas estações como a paragem na casa de, não sei como é que há de ser em português isto, que isto o artigo está em inglês, mas é Dives, portanto deve ser de Divo, não sei, que era quem? Diz-se que era o homem rico na parábola de Lázaro. Portanto, acreditava-se que quando Jesus contou esta parábola, havia mesmo uma pessoa concreta. Sim. Não, Dives em latim quer dizer rico, por isso deram-lhe o nome. Pois que estupidez, é o rico. Sim, mas deram-lhe esse nome. Como Teófilo é o nosso amigo, por exemplo, não é? Sim. O amigo de Deus, por isso se calhar ficou depois com o nome próprio. Por isso quem leu o Dives se calhar deu-lhe um nome. Dives é rico, não é? Pois. É. Dives in misericórdia, é rico em misericórdia. Então, pronto, e acreditava-se que estava a fazer aquela parábola referente a alguém concreto, portanto paravam à frente da casa do rico. É um senhor que se chama Rico. Por acaso há vários ricos assim de petinões que a gente conhece, mas pronto. Mas... Depois havia uma estação no portão por onde Jesus passou para entrar em Jerusalém, uma estação na piscina de Betsaida, onde Jesus curou aquele homem que lá estava durante 38 anos, à espera que alguém o pusesse dentro de água e depois Jesus curou. Uma estação no Arco do Ecce Homo, que não estava a contar hoje, que já lá teve, não foi no sítio onde é o Ecce Homo? Sim, nós já faz parte também do circuito da Via Sacra, começámos por aí. Aliás, o início da Via Sacra está ali perto do Pretório de Pilatos, já dentro das muralhas. E depois passamos sim para é logo uma das, nós fazemos para aí 2 ou 3 estações no mesmo, dentro da igreja, por assim dizer, dentro do complexo, depois mal saímos passamos por baixo desse arco. Sim. Depois diz aqui que é a escola da Virgem Maria, que eu não sei bem o que é que se quer referir a isto, e as casas de Herodes e de Simão o fariseu. Eu não sei, eram locais lá de Jerusalém no século XVI, para aí. Que agora, por acaso, nós quando vamos visitar não sabemos nada disso, não há lá nenhuma escola de Nossa Senhora, nem a casa de Herodes, embora sim, mas não faz parte do circuito da Via Sacra, acho eu. Sim.
Onde Herodes estava foi onde Jesus foi. Pilatos mandou ir lá ter com Herodes, que era do outro lado da cidade. Sim. Bem, e depois... Então quando é que chegamos até nós? Sim, só depois uma outra curiosidade assim rápida, que depois no século XVI houve assim um livrinho escrito por... que se chamava Jerusalem Sicut Christi Tempore Floruit. Portanto, como Jerusalém... bem, não vou tentar traduzir, que é para não dar asneira. Mas... que eram Adricomius, isto na quarta página que tem à sua frente, que já tinha 12 estações que eram exatamente iguais às nossas primeiras 12, portanto, até à morte de Jesus. Isto aqui em 1584. Portanto, já vai se aproximando daquilo que nós temos como hoje. E depois o que aconteceu efetivamente foi que em 1731 é que ficaram fixas estas 14 estações tradicionais, como nós estamos habituados a ouvi-las hoje, e porque um Papa deu indulgências para as estabelecer. Inicialmente apenas foi dado esse poder de estabelecer estações da Via Sacra aos franciscanos, e pronto, primeiro os franciscanos tinham de estabelecer nas suas igrejas franciscanas, depois podia ser em qualquer sítio, desde que fosse um padre franciscano a estabelecê-las, e depois, eventualmente, um Papa mais à frente decidiu que qualquer bispo poderia fazê-lo, não precisava de ser via padres franciscanos. Portanto, a devoção cresceu junto dos franciscanos e depois universalizou-se para todos. Sim, há estas 14 estações que tu referiste várias vezes são da Via Sacra, se quisermos, tradicional, comum, mas por altura do jubileu sei que houve várias propostas de fazer a Via Sacra a partir dos Evangelhos, ou seja, escolherem 14 paragens, 14 estações do caminho de Jesus, segundo as narrações da paixão do Evangelho de São Marcos, de Mateus, Lucas e João. Por isso é que às vezes, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, uma das estações é Jesus com o bom ladrão, não é? E medita-se essa passagem, mas quando é com o Evangelho de São João, aparece com Jesus com Nossa Senhora e o discípulo: eis a tua mãe, eis o teu filho. Isso também é possível. Nós fazemos aqui Via Sacra todas as sextas-feiras e se calhar já repararam que nem sempre as vias sacras têm o mesmo nome nas estações, embora a tradicional seja esta, e a maneira mais fácil de perceber que é a tradicional é ter as 3 quedas de Jesus na terceira, na sétima e na nona estação. Mas também houve esse exercício de pegar nos Evangelhos, os 4, e fazer uma divisão de 14 momentos de meditação desse caminho de Jesus, desde a sua condenação até, às vezes até começam com a agonia de Jesus, mais ou menos como se fossem os mistérios dolorosos. Até começava com a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e a prisão de Jesus e essas coisas todas, até chegar depois à sepultura de Jesus. Por isso é só para dizer que há várias formas, se quisermos, de fazermos a Via Sacra, mas a lógica, o coração é sempre o mesmo. Acompanhamos Jesus nestes seus passos salvíficos. Sim, o centro é este, é meditar na paixão de Jesus, os passos da paixão de Jesus, o que dá sempre muito fruto à nossa vida espiritual, e por isso é que os papas depois foram promovendo isto e dando indulgências também para precisamente promover que as pessoas o fizessem, pois é Jesus, não é? É o nosso Salvador que deu vida por nós. Portanto, vamos olhar para aquele momento, como vamos olhar agora no Tríduo Pascal, em que ele entregou a vida por inteiro para a nossa salvação, não é? E daí é que é a grande riqueza da Via Sacra. Pronto, são assim mais pequeninas curiosidades que nos ajudam a ir às origens da Via Sacra. Não sei se nos vai ajudar a rezar melhor ou não, mas pronto, são assim pequeninas coisas. Pronto, e avisar, temos sempre Via Sacra todas as sextas-feiras da Quaresma, antes da missa da manhã, às 9h15 da manhã, e antes da missa da tarde, às 6h30 da tarde. E depois também fazemos a Via Sacra na Sexta-feira Santa com as paróquias de Estoril e de São João, às 9h30 da noite. No meio da rua encontramos-nos aqui junto à Cidadela e encontramos-nos todos juntos, de todas as paróquias, nos jardins ali do Estoril, para fazermos a última estação todos juntos. Sim. Então, e para terminar, já não temos muito tempo, e se calhar devíamos dedicar mais tempo a este tema do que outra coisa, mas pronto, mas ficam só estes 5 minutos, falar um bocadinho sobre o seminário de São José de Caparide. Então, porque é que te lembraste deste tema? Porque no dia que estamos a gravar é o dia de São José, e o seminário de São José é aqui ao lado, e o Padre Nuno foi formador e aluno do seminário de São José de Caparide. É verdade. Portanto, era uma pessoa indicada para nos apresentar um pouco daquilo que foi a história do seminário e de como é que é o seminário hoje.
Né? Podemos rezar melhor pelo seminário e o que é que podemos fazer também para o apoiar? Então, se quisermos, eu lembro-me, o Seminário de São José aqui em Caparide tem, se quisermos, 3 momentos, três fases como é que se diz, do processo, se quisermos, formativo e pedagógico na caminhada de um seminarista. Começou por ser um chamado seminário menor. Julgo que em 1982 foi quando começou o seminário em Caparide. Se for aí ao separador da galeria, ele mostra isso um bocadinho também pelas etapas. Mas podes ir tu. Não posso não, que está a transmitir aí a partir do seu. Tá bem. Sim. Então... Galeria, depois aparece aí em diferentes fases. Aqui em baixo. É aí galeria. Sim. Galeria, pronto. Aqui está. Sim. Então, estava a falar de 3 fases, era? Sim, estamos a falar no princípio, nos anos 80, da inauguração. Está aqui a celebração com o cardeal António Ribeiro, e na altura era um seminário menor. E o que é que se pretendia? Julgo que é simples, era que as pessoas, que os jovens, antes do ensino superior, já relativamente maduros, né, na sua afetividade, na sua racionalidade, pudessem fazerem comunitariamente um caminho de discernimento vocacional. Tinha-se perdido o seminário menor desde que o seminário de Santarém fechou, pelo menos na nossa Diocese de Lisboa. Então o Dom António Ribeiro quis muito reconstruir esse seminário menor. Eu, quando entrei para o seminário em 1994, era ainda seminário menor. O seminário menor significa que qualquer jovem com mais de 15 anos, ou seja, que estivesse no 10º ano de escolaridade, ou que tivesse esses mais de 15 anos, e pronto, entrava no seminário, numa comunidade formativa, iria às aulas aqui no Liceu de São João, e ficaria no seminário até acabar essa fase liceal do seminário. Começou por ser apenas na casa antiga, no palácio, não é? Onde estão aqui assim algumas obras de decoração também, de recuperação, e depois fizeram um edifício novo, onde são agora os quartos. Por isso, no princípio era seminário menor, em que a lógica era muito de formação humana, e também um bocadinho da formação espiritual e formação vocacional. Depois de eu ter saído do seminário, voltei como padre do seminário. E fui ordenado padre em 2002, por isso quando voltei para o seminário em 2002, no seminário de Caparide, São José de Caparide, funcionava a primeira fase de formação dos seminaristas maiores. Antigamente era no edifício do seminário de Almada, junto ao Cristo Rei, onde eu fiz também essa etapa formativa, no seminário de Almada, mas depois, quando o seminário de Almada foi entregue à Diocese de Setúbal, em 1999, julgo eu, voltou então essa estrutura do seminário maior aqui para o seminário de São José de Caparide, onde eu fui então, nessa altura, formador. E então o que é que se pretendia nessa fase de formação, nessa primeira fase de formação dos seminaristas maiores? Muita lógica do discernimento vocacional, ou seja, pelo tipo de acompanhamento, pelo tipo de atividades, pelo ritmo dos estudos na faculdade, ter tempo e acompanhamento próprio para se fazer o discernimento vocacional, saber ver os sinais interiores e exteriores de vocação para o sacerdócio. Entretanto, e neste momento é assim, ou seja, no meu tempo de padre do seminário, isto aqui é quando estão a construir o edifício novo e a capela, mas numa fase do seminário já havia assim uma certa transição para esta fase que temos hoje. Ou seja, em vez de ser apenas a formação na Universidade Católica, a formação universitária, que foi no meu tempo era assim, havia um ano, o chamado ano propedêutico, ou ano zero, que a formação era dada no seminário, o tempo era mais dedicado ao seminário, com algumas atividades pastorais também em conjunto fora do seminário, mas depois, quando começavam as aulas na faculdade, éramos os alunos normais, como todos os outros alunos. Neste momento, ou seja, quando eu cheguei, já havia o chamado propedêutico, mas estava enquadrado na mesma comunidade do primeiro e do segundo ano da faculdade. Por isso, mantinha-se esse tom, tanto para estes 3 anos, cada um com o seu tipo de formação académica, ou acompanhamento, mas o tom era comum para todos os seminaristas, o tom do discernimento vocacional. Neste momento, o que temos é
é o ano propedêutico, por assim dizer. Ou seja, é uma comunidade exclusiva, como se for para o ano zero, antes de entrar na faculdade. Por isso, todos os seminaristas, quer venham já do meio profissional, ou meio do curso, ou no final do curso, ou ainda sem todos os estudos, não é? Vêm para este ano propedêutico. E aqui, num ritmo de vida comunitário, por excelência, quer pela oração, quer pelo estudo, pelo conhecimento da Sagrada Escritura, da doutrina da Igreja, começar a criar bases e estrutura para depois ir para o Seminário dos Olivais, onde tem 2 ou 3 fases. Isso aí tu é que sabes dizer melhor, porque foi o teu seminário. Mas o Seminário de São José de Caparide tem tido várias atividades abertas a toda a comunidade. Ou seja, nós estamos aqui a ver um dos últimos locais que eles cuidaram e renovaram, que é o Moinho de São José, como um ermitério, como um lugar de oração, de silêncio. Todos os meses têm proposto atividades, particularmente para os jovens, mas não só, de oração e de formação. Por isso é bom nós não só rezarmos pelo seminário, mas também cuidarmos do seminário. É sempre bom nós ajudarmos, e nós, como paróquia, mesmo sem termos feito publicidade a isso, temos ajudado naquilo que nos corresponde e aquilo que é necessário para a casa, para o seminário. Mas depois cada família, pela oração e também pela partilha dos bens, pode e deve cuidar deste coração da diocese, que é o seminário, ainda para mais sendo aqui tão próximo na nossa vigararia. Depois também podemos e devemos conhecê-lo melhor, né? Visitando, porventura nos vários grupos, propor assim uma atividade de oração, de retiro, de um dia de convívio, do que seja, lá no seminário, que por regra está disponível e aberto a isso. Só mesmo quando é absolutamente impossível é que não nos recebe, por ser naquele dia ou naquelas circunstâncias ou com aquele número de pessoas, mas por regra o seminário é uma casa aberta, não é? Para podermos visitar e usufruir também desses momentos de oração e de reflexão que eles propõem para toda a Igreja. Uhum. Podem ir vendo aqui neste site, não é, do Seminário de São José de Caparide. É fácil, basta pôr no Google Seminário de São José de Caparide e encontram logo o site que está anexado ao site do Patriarcado de Lisboa, onde tem todas as informações e todas as atividades para poderem participar. E além disso, tem lá também um grupo de WhatsApp chamado O Moinho, onde vão falando das iniciativas que há, e formaram também esse grupo que é o Moinho, também é essencialmente um grupo de leigos que apoia o seminário, portanto, para tudo o que é retiros que fazem, outras atividades, eles promovem e ajudam, no fundo, o seminário a acontecer, e que assim os padres são só padres, pronto, vão fazendo aquilo que têm que fazer, o resto ajuda a organizar os grupos que lá vão visitar e organizar retiros. Para quem estiver a ver no YouTube ou lá no Spotify, vão ver aqui algumas comunidades antigas. Este aqui, eu ainda estava lá no seminário. Visitámos Siena em 2005, exatamente, ainda estava lá eu. Mas pronto, tem aqui o equipamento do Seminário de Caparide, este equipamento azul escuro da Nike, do tempo ainda do Padre Ricardo. E pronto, temos aqui sempre a festa de São José, a festa das famílias, aqui com os miúdos, com os grupos. Aqui deve ter sido aonde? Nem sei. Na Zambuja. Vemos sempre... É sempre uma comunidade de formação, mas a formação na vida, assim, na missão. Alguns destes, no caso deste aqui está ali o João lá atrás, não é? O único que é padre. Não, está aqui também o Patrício, que acho que também é padre. Sim. É padre na Madeira, sim. Na Madeira, pois. Eu não conheço. Esse sou eu. Não dá para ver, mas sou eu. Estou aqui no meio com uma t-shirt branca, com uma mochila às costas. Passei em 2005. Boa. Uhum. Credo. Eu não dei autorização para pôr estas fotografias. Está aqui o Padre Ricardo. Uhum. Pronto, isto já voltamos ao meio. 2014 foi quando a imagem de Nossa Senhora veio aqui à nossa vigararia, foi também ao Seminário de Caparide. E pronto, e voltamos às Tacas Ermas, começamos aqui bem. Muito bem. Então pronto, então muito obrigado por a vossa atenção, pela vossa disponibilidade. Se quiserem
saber mais coisas sobre o que quiserem, já sabem, podem usar a nossa morada de e-mail, podcast@paroquiadecascais.org, ou se forem aqui da paróquia e nos virem assim no meio da rua, vão comentando, vão dando as vossas achegas para podermos estar cada vez mais próximos também dos vossos interesses e das vossas necessidades. Muito obrigado pela atenção. Vamos a isso. Até para a semana, se Deus quiser. Santa Páscoa. Vamos